Olá, bem-vindos a mais uma aula Paraná, aula de matemática, primeira série, isso mesmo, professor Neckel aqui, e nós vamos falar nessa aula de hoje, nós vamos conversar sobre PG infinita, isso, progressão geométrica de infinitos termos. Mas antes, olha só, Classroom, não esqueça, acesse o aplicativo, faça as atividades, né, garante lá a sua presença. Se você está fazendo aqui as atividades pela TV, acompanhando o professor, né, anotando as atividades, resolvendo junto aqui com o professor, pela TV aberta. Então você entre em contato com a sua escola para entregar essas atividades, hein? Não esquece. E Google Meet, com certeza já ouviu falar sobre isso. São encontros ao vivo com o seu professor da sua escola, com a sua turma. Isso aí é um momento que você entra, né, pela plataforma Meet, e você, pelo link que o professor deve estar, com certeza já postou lá no mural, né, do Classroom, lá no aplicativo Aula Paraná, você consegue ter acesso a essa aula. Veja o dia certinho, o horário que ele combinou essa aula, para você rever seus amigos, né, o professor, enfim, acompanhar a aula. Beleza? Aula anterior nós falamos da soma dos n termos, né, n primeiros termos de uma progressão geométrica finita, ou seja, nós conhecíamos o número de termos a serem calculados. Vamos calcular os 10 termos dessa PG. Vamos calcular os 20 termos dessa progressão geométrica. Nós sabíamos a quantidade de termos. Na aula de hoje, nós vamos estudar a soma da PG infinita. É isso aí, parte 1, hein? Não esquece. Parte 1, PG infinita. São infinitos termos, exatamente. Você não consegue mensurar o número de termos que tem na PG infinita, porque tem uma característica, é uma sequência numérica com uma característica diferente, hein? Então, por isso, PG infinita. Para brincar um pouquinho com você, você lembra Toy Story, Buzz Lightyear? Então, vem comigo, hein? Ao infinito e além, não é assim que ele falava? Chama alguém de casa e fala assim, nós vamos aprender agora ao infinito e além. Vem junto com o professor, olha só. Na tela, uma progressão geométrica, a gente olhando uma PG qualquer, a gente tem como descobrir um elemento específico. Isso nós já aprendemos na aula anterior, já vimos. Vou buscar o elemento na 15ª posição, o nosso A15. Isso é possível ainda? Claro, é uma progressão geométrica. Então, basta saber o primeiro termo e a razão, e eu consigo, pelo termo geral, pela fórmula do termo geral da PG, encontrar esse termo específico de uma sequência. Lembrando, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Lá no expoente é o N menos 1. Aí eu vou em busca de um termo específico da minha sequência, sendo ela a progressão geométrica. Para eu calcular a razão, vamos lembrar também, a razão é um dos elementos, um dos termos dividido pelo seu antecessor, né, pelo seu termo anterior. Assim a gente pega um AN qualquer e divide pelo AN menos 1. O seu termo anterior. Seria o A12 dividido pelo A11, né? O A5 dividido pelo A4. Só para a gente exemplificar a utilização de buscar a razão numa progressão geométrica. Agora sim vem a soma dos termos infinitos, ou dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Tem a ver, gente, olha só, presta atenção, professor, tem a ver com a razão. Porque aquele termo, aquele valor que é multiplicado a cada termo, que é a nossa razão na progressão geométrica, se esse valor de razão estiver entre menos 1 e 1, ou seja, se ele for um valor maior que menos 1 e menor que 1, ele vai diminuir o nosso valor do termo. Diminuir, é claro, né, que se ele for negativo, ele vai alternar, né? Vai ser uma PG alternada. Mas só para você entender, se eu começar com um valor de 8, por exemplo, do primeiro termo, e a minha razão é 0,5, por exemplo, que 0,5 está menor que 1 e maior que menos 1, né? Está nesse intervalo. Então, se eu multiplico 8 por 0,5, dá 4. Se essa razão for menos 5, por exemplo, que pode, né? Pode estar nesse intervalo. É maior que menos 1 e é menor que 1, menos 0,5. Se eu multiplicar o 8 por menos 0,5, eu vou encontrar o menos 4.
Então perceba, de qualquer maneira, nós vamos ter, depois, vezes, se eu multiplicar por 4 de novo, eu vou ter 2, se eu multiplicar 2 por menos 0,5, eu vou ter menos 1, e aí depois de menos 1 eu vou ter 0,5, e depois menos 0,25, se eu continuar multiplicando por menos 0,05, eu vou ter uma PG alternada, mas em valor absoluto, esse número da sequência vai diminuindo cada vez mais. Nunca vai ser zero, mas chega muito próximo de zero, você vai entender isso agora. Olha só, considerando uma PG infinita, de razão que pertence ao intervalo de menos 1 a 1, ao intervalo aberto, né? Não entra o valor menos 1 e 1, é entre menos 1 e 1, em que o número de elementos n se aproxima do infinito, e além, brincadeira, se aproxima do infinito, é esse símbolo aqui, ó, né? Infinito. E a expressão q elevado a n, lembra que numa PG finita, eu tinha uma forma diferente de calcular a soma dos termos, não tinha? Aula anterior, hein? Não pode esquecer a aula anterior. Tinha uma forma diferente de calcular. Como que a gente fazia esse cálculo? Tinha o primeiro termo, aí multiplicava por q elevado a n menos 1 por uma fração. E essa fração dividia por q menos 1. Então esse q elevado a n, pensa comigo, se a razão está entre menos 1 e 1, vamos pegar aqui 0,5 elevado a um número infinito de termos. Esse valor vai ser quase zero, quase zero. Então a gente entende que esse q elevado a n tende a zero. Então se eu substituir isso na fórmula anterior, eu tenho um novo jeito de calcular, uma nova fórmula para calcular agora a soma de uma PG infinita, que é essa aqui, ó. S infinito igual a 1 dividido por 1 menos Q. Simples assim. Primeiro termo e a razão. Substitui e a gente tem a soma dos infinitos termos dessa PG. Vamos entender um pouquinho mais? Olha só a PG indicada aqui. 4, 2, 1, 0, 5. Percebeu? Progressão geométrica. Primeiro termo é 4 e a razão aqui qual é? 4, 2. Foi para 2, de 2 foi para 1. Está dividindo por 2, não está? Então a gente está multiplicando por meio. Multiplicando por 0,5, é isso aí. Nossa razão aqui é 0,5. E o nosso primeiro termo é 4. Observando a nossa equação de soma infinita e substituindo, olha só como é que fica. Na tela, gente. Ó. Primeiro termo é 4, a razão é 0,5. Então, primeiro eu resolvo no denominador, nesse caso, né? 1 menos 0,5 dá 0,5. 4 dividido por 0,5, quanto? 8. Isso aí. Então, se eu somar, olha só que interessante, hein? Se eu somar todos os infinitos termos dessa PG, é isso mesmo, infinitos, todos os infinitos. Quantos são? Não sei, é infinito. Mas se somar todos, a gente chega no valor de 8. Muito estranho isso, né? Mas é muito legal de você imaginar, né? 4 mais 2 já deu 6, professor. 6 mais 1 já deu 7. 7 mais meio, que é a sequência que o professor mostrou aqui, já deu 7,5. Mas como que eu vou somar mais infinitos termos e vai chegar a 8? É isso mesmo. Porque depois é 0,25, né? Depois é 0,125, vai multiplicando por meio, vai diminuindo. E o que a cada novo termo acrescenta na soma é um valor muito pequeno. Por isso que chega a 8, somando os infinitos termos. Muito bem, então agora é com você. Você vai tentar, vai ficar na tela aqui o exercício. Considere a progressão geométrica 0,9, 0,09, 0,009, assim por diante, PG infinita. Eu quero a soma de todos os seus infinitos elementos dessa sequência. Você tem uns minutinhos e a gente já volta com...
Com certeza você falou, poxa, professor, mas cadê? Onde estão os dados? Você tem que observar os elementos de sequência e os dados, certo? Olha, eu preciso do primeiro termo. O primeiro termo eu tenho, 0,9, beleza. Mas eu preciso também da razão dessa PG. Lembra que a razão é só você pegar um termo e dividir pelo anterior? Então, olha só. Se você dividir 0,09 por 0,9, vai dar 0,1. Ou se você dividir o 0,009 por 0,09, o terceiro dividido pelo segundo termo, também vai dar 0,1. Então agora você tem mais uns minutinhos para observar os dados, a soma infinita e encontrar a solução. A gente já volta corrigindo. Muito bem, vamos substituir? Aqui, ó. Substituindo, antes de substituir na própria soma infinita, vamos lembrar? Olha só, o professor falou agora há pouco, 0,09 dividido por 0,9 dá 0,1, por isso que a razão é 0,1. Substituindo essa razão e o primeiro termo na soma infinita, 0,9 substitui no lugar do A1, 0,1 no lugar de Q, que é a nossa razão. Resolvendo 1 menos 0,1 primeiro, eu tenho 0,9. 0,9 dividido por 0,9 dá quanto? Isso aí, dá 1. Então significa que a soma dessa PG infinita vai ser 1. Isso aí. Não acredita? Então faz os infinitos termos e soma todos eles. Não, né? Melhor não. Infinito, professor, ficar a vida inteira fazendo, não dá. Então aqui, soma infinita dá 1, acredite, a soma faz isso, tá? Um segundo exercício para você praticar agora, na tela. A soma dos n termos de uma PG infinita
é 25/16. Olha só, já falou a soma, já falou quanto deu a soma. Sabendo-se que o primeiro termo é igual a 1, qual é o valor da razão? Para você pensar uns minutinhos, vai usar a soma infinita, vai usar a equação da soma infinita para resolver. A gente já volta com uma dica. Lembra, preciso tirar os dados, pegar a equação de soma infinita e substituir os valores. A pessoa vai deixar na tela aqui uma dica para você. Olha só, a soma infinita dada, o S infinito já tem valor. O S infinito você vai substituir por 25/16. O A1 também já tem valor, está no numerador, vai substituir por 1. E a razão vai ficar como incógnita. Substitui esses dados, multiplica cruzado, enfim. Aí você vai ter como encontrar a única incógnita do problema, que vai ser o quê? Que é a razão. Beleza? Uns minutinhos a gente volta corrigindo.
Substituir os valores? Vamos fazer juntos aqui? Olha só. Os dados, substituir a soma infinita por 25/16. Substituir a 1 por 1. Aqui você tem a possibilidade de multiplicar cruzado, né? Você tem uma proporção, duas frações com uma igualdade, né? Então, você pode multiplicar cruzado. 16 vezes 1 e 25 vezes o 1 menos Q. Então, você só coloca aqui entre parênteses, né? Lembrando que o 25 vai multiplicar tanto 1 quanto o menos Q, certo? Então, 25 vezes 1 menos Q e 16 vezes 1. Fazendo a distributiva, aqui, ó, propriedade distributiva da multiplicação, aqui, 25 vezes 1, 25. 25 vezes Q, 25Q. 16 vezes 1, 16. O meu objetivo aqui é isolar o Q. Então, 25 passa subtraindo. 16 menos 25, o valor aqui dá menos 9. É isso aí, olha só na tela, menos 9. Agora, ó, menos 25Q igual a menos 9, vai dar 9/25. Essa vai ser a nossa razão, 9/25. Lembrando, né? Você tem o negativo dos dois lados da equação, você pode multiplicar a equação toda por menos 1. Você transforma ela numa equação, né, nos termos todos positivos. O 25 está multiplicando, passou dividindo. Lembrando, a gente está isolando o Q, que é a nossa razão. Lembrando, a gente está usando ali o princípio multiplicativo de uma equação de primeiro grau, né? Você está multiplicando por 25, é como se dividisse tudo por 25, mas o passo mais lógico é passar o 25 dividindo. 9/25 é a nossa razão, é isso mesmo. Então a soma, olha só, a soma dos infinitos termos é 25/16. O primeiro termo é 0,9 e a gente tem aqui 9/25. Lembrando aqui que o primeiro termo é 1, tá? Tem um errinho de digitação aqui, ó. Primeiro termo, A1 é 1 indicado, tá bom? Conforme o exercício. Razão, 9/25. Essa aula, nós falamos de PG infinita, né? Primeira parte da PG. Foi um exercício direcionado, né? Infinitos termos de uma progressão geométrica. É possível calcular a soma de todos eles? Sim, dos infinitos termos a gente aprendeu hoje. A gente continua falando disso na próxima aula, com exercícios diferentes, né? Um pouco alinhado mais com o cotidiano, professor, onde se aplica a PG infinita, nós vamos aprender. Então não perca a próxima aula. Fiquem bem e ao infinito e além.